Glórias a Deus. Para todo sempre seja enaltecido o nome excelente de Jesus Cristo, que é o juiz de toda a terra. Jesus, que é o precursor, ele que é a nossa rocha, a pedra que esmiuça, a quem rendemos toda a honra e toda a glória, toda a exaltação. É sempre uma grande alegria estarmos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus. E nesse momento vamos estudar na aula de número 245, Palavra Poderosa. Dentro do tema que estaremos estudando, ou dando continuidade, trata-se de libertação financeira na sua quarta edição. Estamos abordando sobre globalização. Nas aulas anteriores, falávamos um pouco sobre esse assunto e agora daremos continuidade. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, e é sempre uma grande alegria estarmos juntos. Você pode estar nos seguindo nas nossas plataformas digitais. O Instagram é Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Seja bem-vindo a todos. Colapso financeiro, econômico e fome. Estamos abordando e dizendo que o terceiro cavalo do Apocalipse é o terceiro selo. É o cavalo preto, portanto, e o seu cavaleiro, ele vem ali com uma balança na mão, o que significa, evidentemente, um colapso financeiro, um colapso econômico e fome. Nesse texto que mencionamos no livro do Apocalipse, está registrado, portanto, no capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Queridos, falávamos na aula anterior como que os BFRs, que são poluentes orgânicos persistentes e emergentes no ambiente, né? Dando ênfase, naturalmente, em retardantes de incêndio à base de brometo, que tornam as coisas mais resistentes ao fogo. Mas são super tóxicos, são, na verdade, neurotóxicos, ou seja, são tóxicos para o cérebro, né? O que estamos fazendo usando esses químicos, né? Então, apesar disso, usamos nossos computadores, os nossos smartphones, usamos os nossos eletrodomésticos, eletrônicos, usamos sofás, colchões e até alguns travesseiros. Sim, pegamos o nosso travesseiro e o revestimos com neurotoxinas, levamos para a nossa casa e dormimos sobre eles por 8 horas. Com tanto potencial, poderíamos evitar que as nossas cabeças pegassem fogo à noite, não é verdade? Essas toxinas, elas vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar, para você ter ideia, e elas se concentram em nosso organismo. Sim, o alimento do topo da cadeia alimentar, com maior nível de toxina, para você ter ideia, é o leite materno. É isso mesmo que você ouviu. Isso significa que os menores membros da nossa sociedade, ou seja, os nossos bebês, recebem as maiores doses de químicos tóxicos das suas vidas
a partir do leite materno, a partir das mamães. E isso é uma incrível violação. A amamentação, que deveria ser a mais importante, o mais importante ato humano de alimentação, deveria ser, portanto, algo sagrado, algo seguro. Agora entenda que a amamentação, ela continua sendo o melhor, e as mães devem alimentar os seus filhos. As pessoas que mais sofrem com esses produtos químicos são naturalmente os trabalhadores das fábricas. E muitos desses trabalhadores são mulheres, mulheres em idade reprodutiva, que trabalham com toxinas que afetam a gestação. Agora a pergunta é: que tipo de mulher trabalharia nessas condições, expostas a diversas toxinas, a não ser uma mulher sem outra alternativa? Queridos, uma das maravilhas desse sistema, se podemos assim dizer, é que a erosão do ecossistema, economias locais, né? Então, vai desfazendo ao longo do tempo. Aqui garante um fluxo consciente de pessoas sem alternativa. No mundo, para você ter ideia, há 200 mil pessoas por dia se deslocando de ambientes em que a sustentam ao longo de gerações para cidades onde muitas elas vivem em bairros periféricos. Então é uma locomoção, é um trânsito desses ambientes para suas casas, à procura de emprego, por mais toxinas, por mais tóxicos que sejam. Não só os recursos são desperdiçados ao longo desse sistema, mas também pessoas, comunidades inteiras são desperdiçadas. E as pessoas se sujeitam a isso. As toxinas, elas entram e saem. E muitas delas saem das fábricas em produtos e muitos outros saem em subprodutos ou em forma de poluição, poluindo o ar, poluindo os rios, o meio ambiente. Estamos falando de muita poluição, mas muita poluição mesmo. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, as indústrias, elas admitem liberar mais de 1.800.000 quilos de químicos tóxicos por ano. E aí nós entendemos que deve ser muito mais, porque isso é o que eles admitem. Mas eles mudam fábricas, né? Fábricas poluidoras para outros países, para o estrangeiro. E o que eles vão fazer lá? Vão poluir os outros países. Ocorre, queridos, que grande parte dessa população ela está sujeita a essa poluição, a esse ambiente, e elas acabam se sujeitando a isso, mas essa poluição levada para o estrangeiro acaba voltando pelo vento para os próprios americanos. E o que acontece depois? Os recursos naturais serem transformados em produtos, passa então para a distribuição, o que significa vender todo o produto contaminado com toxinas o mais rápido possível. Este é o ambiente que nós estamos vivendo de forma global. Então, o objetivo aí agora da indústria, né, a partir do comércio, é manter os preços baixos com as pessoas comprando os produtos em constante movimento, né? Um ciclo de comercialização. E para manter os preços baixos, eles pagam baixos salários aos seus trabalhadores, restringem o acesso ao seguro de saúde, sempre que podem, evidentemente. O verdadeiro custo da produção não se reflete no preço final do produto, entenda isso. Em outras palavras, nós queremos afirmar que nós não pagamos
por aquilo que nós compramos. Parece um anticlímax, né? Falando dessa maneira. Parece um contraste. Mas vamos tomar aqui o exemplo para você entender de alguém que compre um pequeno rádio por $4,99. Como que este valor pode refletir o custo de uma produção e transporte desse rádio até chegar à mão do consumidor? O metal deve ter sido extraído na África do Sul. O petróleo provavelmente veio do Iraque. O plástico foi produzido na China e talvez montado por uma criança de 15 anos em uma fábrica no México. $4,99. Não paga nem o aluguel do espaço ocupado na prateleira daquela loja onde o rádio está exposto. Nem parte do salário do empregado que está atendendo a pessoa ali na loja. Ou as viagens de navio, de caminhão, que o rádio foi transportado até chegar no local de venda. Então, nós entendemos e concluímos, queridos, que o referido consumidor, ele não pagou pelo valor do rádio. Bom, mas aí nós vamos pensar o seguinte: se o consumidor não pagou, então quem foi que pagou esse valor? Na extração da matéria-prima, veja bem, as pessoas pagaram com a perda dos espaços e os seus recursos naturais que foram extraídos dali. No processo de fabricação, as pessoas, não só aquelas que produzem, que trabalham na fábrica, mas aquelas que também estão em torno da fábrica, pagaram com a perda do ar puro, com o aumento de doenças respiratórias, por exemplo, aumento do casos de câncer, por exemplo. As crianças do Congo pagaram com o seu futuro. Entenda, 30% das crianças no Congo, elas abandonam as escolas para trabalharem nas fábricas. Trabalharem nas minas de coltan, que é o metal que usamos nos aparelhos elétricos e eletrônicos, baratos e descartáveis. As pessoas do setor de distribuição e comercialização, elas pagaram por não ter os seus direitos corrigidos ou oferecidos, seguro de saúde, por exemplo. E ao longo do sistema, pessoas contribuíram para que aquele rádio fosse vendido por $4,99. Mas essas contribuições, elas não são registradas por nenhum contabilista. É isso que significa inferiorizar o verdadeiro custo de produção, e isso nos leva ao quê? A grande seta dourada do consumo, né? Que é o coração do sistema, que é o motor que impulsiona, e é tão importante proteger esta seta. Paramos por aqui. Na próxima aula, na próxima ministração, daremos sequência a partir desse momento. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo continue falando e formatando na sua vida aquilo que Ele tem preparado. Até a próxima, Deus abençoe. Amém.